Emaús Fonte Quente, aqui em Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante, diz a palavra do Senhor assim, ó. E eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estás triste? E rodeando um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, e os entregaram à condenação de morte e os crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E eles disse, olha o que Jesus vai dizer para ele: ó nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e deu. Abrindo-se então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Glória a Deus por essa palavra. Só até aqui já é o bastante para a gente entender o caminho de Emaús. O caminho que é considerado fonte quente, guarda isso para você. Emaús é um lugar de fonte quente. E eles estão nesse caminho. Mas como que eles estavam? Eles estavam desanimados nesse caminho. Eles saíram de Jerusalém. Haviam desistido de Jerusalém. Mas o que que a palavra do Senhor dizia? Que eles tinham que ficar em Jerusalém. Jerusalém haveria e habitaria o Espírito do Senhor. Mas eles saíram daquele lugar e eles vão para o caminho de Emaús. E nesse caminho Jesus os encontra. A Bíblia diz que ali, né, Emaús é um lugar onde tinha muitas fontes para se banhar. E as águas eram quentes, aquecedoras, né? Muitos diziam, né? Já viu que quando você fala assim, preciso tomar um banho quente para trazer energia de volta? Quem é assim? Eu sou. Tomar um banhozinho quente, meu Deus do céu, renova as minhas forças. Então, ali havia, né, como bacias, como banheiras quentes, sabe, em Emaús. Até hoje, né, Emaús hoje é um lugar como é que eu vou dizer, destroços. Mas você vai ver na distribuição de Emaús os lugares onde se tomava banhos, esses banhos quentes, as águas vinham quentes. Eu não sei de onde vinham essas águas, mas vinha quente. Banhos quentes, fontes de água quente. Então, Jesus, ele sabe, estão caminhando, posso ir com vocês? E ele diz, sim, continue. E eles continuam falando, e Jesus pergunta, do que vocês estão falando? Jesus, ele não dá atenção do que foi falado, mas ele quer entender por que eles estão falando. A gente está falando de discípulos.
não dos 12. Nós estamos falando de discípulos que conheciam a palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus está ali. E ele está perguntando, o que vocês estão falando? E é interessante que os discípulos olham para Jesus como se eles fossem os sábios. Preste atenção nisso. Jesus questiona ele, do que vocês estão falando? Porque eles já estão frios. Jesus levou ele ao caminho de Emaú, porque ali tem fonte quente. Jesus questiona ele, dizendo, do que vocês estão falando? E eles dizem, olha aí, você não sabe do que está acontecendo em Jerusalém? Eles estão indagando a Jesus no conhecimento humano deles, que sabe mais do que Jesus. E Jesus pergunta, do que vocês estão falando? E o que eles vão respondendo? Nós estamos falando do que está acontecendo em Jerusalém. A maior de todos os acontecimentos. Você não sabe? De algo que aconteceu que foi um boom. Você não conhece? Aí Jesus diz, de que vocês estão falando? E não sabem do Cristo que foi morto, dos sacerdotes que mataram. Ele começa a indagar. Jesus já passou pelo tempo da morte. Ele está muito adiante na ressurreição. Mas os discípulos estão se comunicando da morte ainda. Tem gente que está andando ainda, irmão, nas coisas antigas, quando Deus queria que já estivesse lá na frente. Gente que não cresceu. Gente que não avançou. Gente que não teve o amadurecer espiritual. Os discípulos que viram o sepulcro vazio, eles estão falando do sepulcro. O problema de tudo é que eles estão simplesmente nas emoções dele, não vivendo pela fé. Jesus está perguntando a eles, o que vocês estão falando se eu estou aqui? Por que estão andando para trás e não para frente? A pior coisa é quando a gente anda para trás, irmão. Quando existe um esfriar na nossa vida, vocês começam a andar para trás. Gente, não tem uma pessoa que começa a esfriar que anda para frente. Não existe isso. E acorda, porque o diabo quer nos enganar. Todas as vezes que estamos esfriando com Deus, andamos para trás. Não, hoje eu estou com preguiça, não quero orar. Não, hoje não vou para o culto, estou desanimada. Você começa a andar para trás. Jesus está perguntando do que vocês estão falando. Eles estão falando da morte de Cristo. Mas o que está lá na frente? Jesus já ressuscitou. Jesus estava ressurreto ali com eles. Irmão, uma das coisas que nós temos que vigiar, porque o diabo quer matar-nos no meio da nossa caminhada. Nós estamos numa caminhada que tem água quente, mas a Bíblia diz que eles estão olhando para trás. Ou, sabe o que eles estavam crendo? Eu vou trazer aqui o indagar deles. É que eles já estavam acreditando que Jesus não era Jesus. É isso que está sendo indagado aqui. Que aquele que eles conheceram, que pregaram o evangelho, que morreu na cruz do Calvário, não era o Filho de Deus. Porque eles não estavam acreditando. O que eles estão dizendo aqui? Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia, mas hoje já é o terceiro. Eles estão indagando. Sabe o que eles queriam? Eles queriam ver Jesus dizendo assim do alto, chegando para eles, meus filhos, olha, eu ressuscitei, estou aqui, tá? A palavra é viva. Jesus não precisa confirmar a palavra já se confirma por si só, irmão. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que a palavra se confirma por ela si mesma. Porque às vezes a gente quer confirmação da palavra, mas a palavra se confirma por ela si. Então, Jesus está dizendo, do que vocês estão falando? Nós estamos falando do acontecimento, o maior de todos os acontecimentos. Aí eu pergunto para você, igreja, qual é o maior acontecimento que está acontecendo? A morte dele ou a ressurreição? A ressurreição. Que a morte ficou para trás.
O que Jesus quer de nós? Às vezes estamos olhando para a nossa morte, a morte carnal, a morte emocional. Ai, Deus, mata logo a minha carne. Ai, Deus, mata logo os meus pensamentos antigos. Ai, mas lembra, Jesus já ressurgiu. Então você tem que olhar para quê? Para a ressurreição. Eu creio em Jesus que os meus pensamentos já morreram. Há um novo pensamento nascendo em mim. Há uma nova Vânia. Há uma nova de você, junto com aquele que está na ressurreição. Jesus está levantando os mortos, irmão, para dizer para mim, para você, você também pode. Eles estão se comunicando, dizendo, não sabe do que está acontecendo, da morte de Cristo, do que mataram, dos sacerdotes que deram o corpo de Cristo. E Jesus está disputando. Mas ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia. E eles estão indagando que aquele dia ainda não tinha visto Jesus. Irmão, há um caminho que vai nos enfraquecer. A carne. Quanto mais andarmos na carne, mais vai matar Jesus Cristo. Em vez de estarmos na ressurreição de Jesus, nós estamos na morte, andando ao contrário. Eu não quero andar na morte de Cristo. Eu quero andar na ressurreição de Cristo. Aonde as coisas tudo se faz novo. Aonde o poder e a glória dele está. Aonde eu não preciso ver para crer. Mas eu creio para ver. Aonde a fé que diz Abraão andar, eu quero andar. Aonde a fé, né? Quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. É o ressuscitar de Jesus Cristo. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Jesus estava ali com eles, andando, e eles estavam falando da morte, mas Jesus é a vida. Jesus está andando na ressurreição, mas eles estão falando e andando sobre a morte. Estão chorando a morte. Não ande para trás. Vá para frente. Olha para frente. Daquilo que Jesus quer para a tua vida. Não ande pela morte, ande agora pela vida. A ressurreição de Jesus Cristo. Jesus começa a falar com eles. Aí ele diz, não sabe? Eles estão ensinando, eles estão olhando e falando assim, mas quem é esse que não conhece a história do que está acontecendo? E Jesus pensando. Jesus pensando, eles não sabem nada, inocente. Eu estou aqui do lado deles, andando num caminho. Cuidado com esse caminho. O caminho de Emaú tinha fonte de água quente, mas eles não estavam aquecidos, irmão. O problema é da gente, às vezes, acharmos que estamos na igreja e não estamos aquecidos. Estamos fracos, fragilizados, não estamos crescendo, estamos andando em perturbações. A fraqueza espiritual, que por mais que estejamos num caminho onde tem águas quentes, estamos fracos. Que nós possamos vigiar, irmão. Né? Quantas vezes eu falo, Senhor, eu preciso da tua revelação, porque a revelação me coloca a andar com Cristo ressurreto. Mas quando eu ando, irmão, sobre a letra, que é a palavra, aí, irmão, eu estou andando com Cristo morto. Igrejas que às vezes não são com Cristo ressurreto, mas com Jesus morto. Ah, você tem que sofrer, porque Jesus sofreu. Jesus morto. Jesus já saiu daquele túmulo, nos levantou para a vida eterna, disse que estaríamos conosco, que tudo, ele estaria conosco, em tudo, na aflição, na angústia. Ele disse que ele venceu o mundo, então nós venceremos. Esse é o ressurreto.
E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar. Quando Jesus fala, aí aqui, né? No versículo 21, ele diz: Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles estão dizendo que estava na alma dele, eles estavam dizendo: Nós esperávamos, tínhamos expectativa. O problema é que no caminho, as nossas expectativas vai ser um bater com Cristo. Jesus já fez. As expectativas deles eram remir Israel, mas qual era as expectativas desse remir deles? O que eles esperavam? O remir era Jesus pegar uma espada e tomar Israel à força, com mão de homem? Ou tomar Israel, o mundo espiritual, na totalidade, pelo grau do Filho de Deus? Eles não compreenderam. Qual é a sua expectativa do reino? Bate com a expectativa de Deus? Quando eu vim para o reino, sinceramente, eu nem tinha expectativa. Eu tinha 11 anos. Que expectativa eu teria? Eu só queria saber do reino. Eu queria ter mais experiência, eu queria saber como é esse reino. Qual expectativa você veio? Né? Porque tem gente que vem com muita expectativa. Ah, pastor, eu quero muito de Deus, eu quero mudança na minha vida, eu quero expectativa no casamento, na área financeira, expectativa no trabalho. Tem gente que vem com muita expectativa. Mas qual é a expectativa do reino de Deus para você que você não entendeu ainda? Que você não tomou posse ainda? Irmão, sinceramente, quando eu vim para Deus, eu não tinha expectativa. Eu não tinha. A minha expectativa era o que o reino de Deus tinha para mim. E olha que eu tinha 11 anos. E graças a Deus que eu tive essa expectativa, porque até aqui me ajudou o Senhor. Então, quando a gente coloca as expectativas do reino na nossa frente, significa, irmão, você abandonar. Dizer para Deus, Senhor, a partir de agora eu não tomo mais a chave da minha vida, porque tem muita gente dizendo que deu a chave, mas não deu. Tem muita gente dizendo assim, não, Senhor, eu entrego a chave para ti, mas não deu a chave. Não deu. Deus não é o dono da chave do teu coração. É você que manda. Das tuas decisões é você que manda. Se Deus mandasse, talvez você ia ter um boom dizendo assim, não, Senhor, eu vou ter que fazer isso pelo teu reino. Você diz, não, já dei, mas não deu. As expectativas dele, nós achávamos, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Que remissão, que expectativas eles tinham de Cristo. Às vezes estamos, irmão, triste porque as nossas expectativas não condiz com as expectativas de Cristo. Pode te falar uma coisa? Vai por mim, que eu estou aí, né, pregando o evangelho há vários anos da minha vida. Troque as tuas expectativas por a dele. Vai valer tanto, irmão. Tanto, tanto, tanto. Você vai ser plena. Quando você se colocar na vontade de Deus, você vai ser plena. Quando brigamos contra Deus, não somos plenos. Não estamos no centro da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer isso, irmão. Eles tinham expectativa. E ele disse: Nós esperávamos que ele fosse que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles esperavam. E Jesus já estavam ali. Olha o reino de Deus trabalhando na nossa frente e às vezes nós estamos de olhos fechados. Aí Jesus começa a falar com eles. E ele disse, versículo 25, e ele disse, ó nécios, tardos de coração para crer que tudo, né? Crer que tudo que os profetas disseram. Jesus está chamando a atenção, meu Deus do céu, irmão. É uma bronca, tá, gente? Jesus está dando uma bronca neles. Uma bronca, que é para nós também.
tardo de coração, tardo de se entregar, tardo de entender. Sabe, irmão, às vezes estamos nesse caminho de esfriamento e não estamos entendendo. Nécios, tardos de coração. Tardo. Jesus está dando uma bronca, dizendo: vocês estão, sabe, tardando o reino. Não compreenderam o que está acontecendo? Os profetas não disseram. Jesus não está, irmão, Jesus não está dizendo para eles, porque a gente tem a impressão, por eles serem discípulos, deveria os olhos deles estarem mais abertos do que, né, os outros, mas estavam mais fechados do que o mundo, ou igual ao mundo. Jesus está chamando a atenção. Os olhos de vocês estão fechados, os ouvidos de vocês estão fechados para entender, para dizer a vocês que eu não estou mais na morte, eu ressuscitei. Para dizer a vocês, sai desse esfriamento que paralisa o crescimento espiritual. O esfriar, irmão, há um tempo chegando, irmão, aonde a igreja precisa ser fogo. O diabo não está brincando. Nesse tempo, os demônios que foram soltos para derrubar a igreja. A igreja está andando no caminho de Emaús e a igreja precisa acordar que Jesus é fogo do Espírito. E está dizendo: acorda, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja. Não está sendo fácil. O diabo tem tramado coisas e mais coisas contra aqueles que são do Senhor, que ora, que busca, que anda em santidade, colocando obstáculos, desafio. Aos pastores que andam na verdade, coloca a dificuldade financeira para que não tenha estabilidade. Tem que buscar, às vezes, o alimento da casa, orar pela casa. É a doença que entra nos pastores. Por quê? Porque o diabo, os demônios que foram soltos nesses últimos dias, esses últimos meses, eu vou colocar, irmão. São demônios terríveis. Aonde ele quer? Por quê, irmão? A igreja que não ora para ele está ótimo. Mas a igreja que tem santidade, que ora para ele, é dificultoso, porque vai ter barreira. Então, o que ele vai tentar? Ele vai tentar contra aquela igreja. Então, ele começa a colocar doença para que haja foco só para cura, que haja foco só para a vida financeira, né? E ele coloca no coração do pastor, né? Às vezes problemas, e mais problemas. E o pastor fica cheio de coisa na cabeça e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? E ele começa a tirar o foco desses demônios que estão ministrando no mundo a destruição de vidas. Jesus não quer que a gente se esfrie, a gente seja aquecido, porque Emaús já é um lugar de aquecimento. Jesus está nesse caminho, então não podemos ficar frio. O que se levantou no mundo, irmão, a gente está vendo tristezas, esfriamento do nada, desânimo. São demônios de altíssimos que foram soltos para quê? Para esses últimos dias. Destruidor. Está matando cristão lá na Nigéria. Perseguidores. E você aí, desanimado, quando você pode orar ao Senhor. Pode ler a Bíblia. Ai, pastor, eu estou numa dificuldade. Tem gente que não tem lugar para deitar a cabeça, gente. Nós precisamos entender que Jesus é a fonte de vida. Não podemos esfriar nesse caminho. Nos levantar é necessário. Nós somos a igreja da última hora, que Jesus conta conosco. Tem pessoas, irmão, é muito sério. Os demônios que saíram, eu falei para vocês alguns anos atrás, vai se levantar coisas terríveis. O diabo quer os jovens, o espírito de depressão e suicídio. É muito sério.
Eu estava num aniversário recentemente e um jovem, né, veio entregar alguma coisa para a mãe. E eu vi sobre aquele jovem o espírito de suicídio. O demônio estava ali do lado dele. Eu falei, Senhor, que troço é esse? E o Senhor me colocou do lado da mãe para conversar com essa mãe. E ela indagando, é ou não Jesus? Devo ou não voltar? Mas as igrejas estão contaminadas. Ela está indagando enquanto o diabo vai levar a vida do filho. Estamos andando no caminho e frio, mas o caminho é um caminho que te dá o aquecer. O caminho de Emaús é um caminho que se chama fontes quentes. E Jesus está nessas fontes. Muitos estão, irmão, esquecendo. Ai, eu estou desanimado, não vou para a igreja orar. Irmão, venha logo. Venha logo, porque aqui você se aquece. Larga a mão do teu desânimo, mas tem tanta coisa para fazer. Vou te falar a verdade. Deixa um pouco de lado as coisas para fazer e vem para o culto. Deixa a louça, deixa o almoço, porque eu vou te falar a verdade. Está chegando o tempo, irmão, que se a casa não for aquecida, o diabo vai tomar. Vai aquecer, aqueça a tua casa com a presença e a graça dele. Ore, busque. Jesus está chamando e dizendo para ele, honestos, tardos de coração. Não sejamos tardos de coração. Sabe o que significa? O relógio de Deus passou e você não entendeu e você não se colocou. Tardos de coração. Jesus está dando uma bronca para eles. E olha que os olhos deles não se abriram nessa bronca. Eu vou estar falando isso aqui. E muitos não vão compreender. E não vão caminhar. Tardos de coração. Vigie a tua vida. Aqueça no Espírito de Deus. Pois eu digo para você, a melhor coisa é como aquecer vindo aos cultos. Porque aqui o sangue de Jesus está passando entre nós. O sangue ressurreto de poder, graça, virtude, paciência. Os seus olhos estão sendo abertos, glória a Deus. Você vai vigiar, a porta da tua casa não entrará qualquer coisa. Eu lembro, Deus me mostrou, irmão, esse demônio que ia entrar na humanidade. E a patente dele espiritual era muito forte. Eu lutei com ele. E ele não, irmão, ele não falava nada. O olhar dele era de morte. Sabe, quando ele veio no quarto, ele só olhava com os braços numa posição de autoridade demoníaca. Ele olhava e ele falava, né, na mente, quem és tu? Mas aí eu pensei, para você ter vindo aqui, é porque no reino de Deus, que eu não sou nada, mas aquele que me escolheu, vai na minha frente. Se você está aqui é porque está preocupado com o inferno. E ali o Senhor ministrar, falando, está vendo ele, Vânia? Ele vai entrar na humanidade e vai destruir muitas coisas. Nunca, isso tem, acho que 2 anos atrás ou mais, eu já não lembro, foi na época que a gente estava orando na madrugada. E Deus falou assim, vai entrar muita depressão e morte de suicídio. Ele leva consigo a morte e a destruição. Ele vai entrar na humanidade. Vai ser muita gente morrendo do nada. Irmão, nós estamos no tempo das trevas. E se você não compreender que no caminho que você deve andar, venha para os cultos. Coloca a tua vida em dias com Deus. Não trate Jesus como segundo.
A manifestação de Deus quer descer na sua casa, mas como? Se você não está honrando. E eles estão ouvindo Jesus falar aquilo. Jesus falou, honestos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Aí, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Mas acabou. Porque estamos andando para trás. Porque tínhamos um coração inocente dentro do evangelho, porque buscamos a Deus. Ai, como eu gosto de buscar a Deus, eu acordo pensando no Senhor. E porque estamos olhando para trás e já não pensamos mais em Deus? Porque não damos lugar de excelência para o Senhor? Por quê? Porque estamos esfriando. Porque quando estamos esfriando, não queremos as coisas do Senhor. Não desejamos o altar. Então, quando estamos quente com Deus, irmão, nós queremos habitar nos átrios, no Santo dos Santos. Então, a Bíblia vai dizer isso, né? Aí ele diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Jesus ali pregou para eles. Sabe o que Jesus quer de nós? Que nós pregássemos o evangelho para aqueles que não têm o evangelho. Jesus queria nos preparar para a gente parar, seja na fila, pregar o evangelho. Irmão, eu já tive situação na minha vida que eu me constrangi com a presença de Deus na vida de outra pessoa. Sério? Recentemente eu fui, né, eu falei para vocês que eu fui comer um bolinho de aipim numa tenda, era uma tenda assim no meio da estrada, mas eu fui lá, né, e a moça, uma mulher de Deus, e ela falou assim, ela mostrou o salgado que tinha, ela falou assim, olha, mas eu faço um bolinho de aipim maravilhoso. E ela falou, aí eu falei assim, aí eu falei assim, poxa, mas aí vai ter que fritar, né? Eu não queria dar trabalho, sabe? Não queria mesmo, não. Aí ela falou assim, mas o óleo já tá quente. Olha só, gente. Aí eu falei, então eu vou querer um bolinho de aipim, né? Ela falou assim, tem de carne moída, tem de carne seca. Aí eu olhei para ela e falei assim, qual é o melhor? Ela falou, carne seca. Eu falei, então eu quero de carne seca. Tô dentro. O Eduardo preferiu até. O Eduardo não gosta muito de bolinho de aipim, né? Mas ele falou, eu quero de carne moída. Só que eu estava ali, eu estava constrangida com o valor espiritual daquela mulher. O Senhor me levou na vida daquela mulher. Enquanto ali eu estava, e ela veio, né, entregar, né, botou ali na mesa e tal, aí ela falou com a gente, conversando um pouco, né, e ele conversando em um louvor, né, ali naquela tenda, e eu falando ali com Deus, Deus, o Senhor a ama tanto. E ela tinha, irmão, uma seriedade, uma alegria, uma paz que constrangia-me. Eu falei, Jesus, eu que prego o evangelho, mas eu estava cansada, né? Eu estava muito cansada naquele dia. E eu me constrangi dali. Eu falei, Senhor, eu devo orar por ela? Ele falou assim, não, eu estou aqui com ela. Eu ia pedir para orar, eu já ia falar assim, deixa eu abençoar esse lugar, o seu lugar aqui. Mas ele falou, não, eu estou aqui, todos que vêm aqui me sentem. Eu falei, é isso que eu senti, o Senhor neste lugar, a presença e a glória tamanha que me constrangeu. Parecia que eu estava aqui no culto com vocês. Vocês estão compreendendo isso que eu estou querendo dizer? Tem gente que está frio, está andando para trás, e tem gente que está totalmente na ressurreição de Cristo, lá na frente. O que você quer? Viver a morte de Cristo ou a ressurreição dele lá na frente? Aonde a glória te espera, aonde o poder, aonde também, irmão, ele te capacita para enfrentamento. Jesus está falando para ele, sabe o quê?
Para de ser covarde. Vocês fugiram de Jerusalém. Porque aquele que anda para trás foge do combate. Foge, não quer enfrentar. Quem está frio não quer enfrentar Satanás. Sabe por quê? Porque sabe que está frio. Como é que eu vou enfrentar Satanás? Não estou com Deus. Pergunta para o desviado se ele vai enfrentar Satanás. Não vai. Não vai. Você não enfrenta. Larga a mão de andar para trás. Vá para Jerusalém. É o lugar que você tem que estar. Ele vai parar lá em Jerusalém agora. Você não tem que estar escondido. Eles foram para Emaú se esconder. Irmão, quando estamos frios, somos covardes. Guarda isso. Pastora, quando eu desvio do evangelho, eu sou covarde. Você pede para a irmãzinha orar por você, porque você está desviado. Você coloca, já viu? Eu vim de uma igreja